e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho dito. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Meus irmãos, o mundo em que vivemos irá desaparecer completamente por causa do pecado dos homens. Esse mundo que nós estamos caminhando vai desaparecer. Nós já experimentamos uma destruição mundial, eu falo como raça humana, por meio da água em que foram conservadas com vida 8 pessoas e pares de todos os animais. Então, acontecia há muito tempo, nos dias de Noé. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para destruição através do fogo. Ele fez a promessa que não ia mais destruir a terra por meio da água. Não há nada que possamos fazer para impedir esse juízo, mas podemos convidar homens e mulheres, através da pregação do Evangelho, a se reconciliar com Deus, para que eles não sejam destruídos com o mundo. No sermão profético, encontramos advertências e sinais que indicam o aniquilamento do universo. Então, no texto que nós lemos, a gente vê com clareza que, de fato, o universo, não só a Terra, vão ser destruídos. Por isso, vamos tratar do seguinte tema: a destruição do universo. A primeira afirmativa: a destruição do universo foi profetizada por Jesus. Vamos ler aí, versículo 1 e 2. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vede essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles se referiam ao templo e Jesus fala que o templo vai ser totalmente destruído, o templo de Jerusalém. A destruição de Jerusalém, profetizada por Jesus e que aconteceu no ano 70 da nossa era, através do general romano Tito, é um tipo do que Deus fará com todo o universo. O que aconteceu ao templo, o que aconteceu a Jerusalém, o que aconteceu aos judeus no ano 70,
vai acontecer numa escala bem maior ao mundo todo. Vejam aí o texto que vai ser projetado, 2 de Pedro 3,7. Preste atenção, agora ele falando de todo o universo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. No próprio sermão, Jesus faz referência direta à destruição do universo, dizendo, aí observe aí na exposição 24 do sermão, ele fala que de fato o universo vai ser destruído, não só Jerusalém. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. No mesmo sermão ele diz assim, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, nós temos um apego, às vezes exagerado, pelas coisas deste mundo, mas elas estão destinadas à destruição. Nós gostamos de nos apegar às coisas desta vida, mas a realidade é, tudo isso que nós gostamos vai desaparecer. 2 de Pedro 3:10, preste atenção aí na exposição. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tanto em cima quanto embaixo haverá uma plena destruição. Não ficará aqui pedra sobre pedra. A nossa ignorância sobre o fim do mundo não anulará este evento revelado no livro de Deus. Eu nunca li, eu não sei, mas vai acontecer, porque Deus já profetizou. Deus irá efetuar sua promessa independentemente de nossa posição escatológica. Cada um tem uma posição sobre o fim do mundo, né? E aí eu dou um exemplo aqui da cidade de Sodoma e Gomorra, quando Ló foi avisar aos que iam casar com as filhas dele, né? Olha, saiam da cidade porque tudo vai ser destruído. E ele então deram risada de Ló. Mas aí diz que o anjo pegou Ló, a família, e retirou. E de Gênesis, preste atenção aí, Gênesis 19:23, porque ali em Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. Saiu o sol sobre a terra. Então foi na manhã, né? Quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e os que nasciam na terra. Só escaparam 3 pessoas, Ló e as suas 2 filhas. A mulher virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. As Escrituras Sagradas nos revelam que por meio do fogo o mundo será destruído para dar lugar ao novo céu e uma nova terra. É um tipo de purificação. Deus vai queimar tudo que há de ruim nesse mundo para formar um novo mundo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus
incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Está se referindo ao sol, à lua, às estrelas, tudo que há no firmamento vão se derreter com esse incendiamento universal. Só escaparemos da destruição se tivermos nos arrependido de nossos pecados e crido em Jesus como nosso Salvador. Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A destruição do nosso mundo será precedida de vários juízos de Deus, de intensidade crescente, até chegar ao juízo definitivo para que possamos nos arrepender para sermos salvos. Você lembra como começou lá no Egito? As 10 pragas foram lentamente até que teve a morte dos primogênitos, né? Assim também será no fim do mundo. Gradativamente Deus vai aumentando a intensidade e a gravidade do juízo. Por que Deus está fazendo isso lentamente? Para dar chance a todos nós de não nos perdermos. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. Se não crermos nesta verdade ensinada por Jesus e seus apóstolos, não iremos nos preparar adequadamente para o nosso encontro com Deus. Sim, se eu não creio que o mundo vai ter fim, eu vou viver à toa, né? Sem preocupação. Olha o que Lucas falou acerca da volta de Jesus, Lucas 21. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Vamos estar preparados como aquelas virgens prudentes, porque muitos estão esperando se intensificarem os sinais da destruição para se arrumarem. Eu estou vendo os sinais que não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, então eu vou deixar mais para frente. Meu irmão, nós não sabemos ler com precisão os sinais do fim do mundo. Se não queremos ser excluídos dos que vão se salvar, estejamos prontos agora. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Mateus 24, falando, é o Sermão do Monte, já registrado por Mateus. Observe, mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Podemos usufruir das coisas boas desta vida, mas não nos deixemos ser dominados por elas, para não perecermos com o mundo pagão. Não é pecado fazermos investimento por coisas desta vida, mas se estamos sofrendo por estas coisas passageiras, estamos perdendo a visão da transitoriedade dessas coisas. Não precisamos abandonar nossas atividades, porque nós não precisamos abandonar nossas atividades porque o universo vai desaparecer. Necessitamos continuar dando um bom testemunho
para que possamos ser instrumentos para levar alguém a Jesus. Brevemente, os homens maus e todas as misérias deste mundo vão desaparecer e vai dar lugar a um novo universo cheio de delícias e alegrias permanentes. João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. A segunda afirmativa, vamos lá ler aí? A destruição de conhecimento deve ser matéria de conhecimento do cristão. Vamos ler o 3 e 4. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dizei-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Esses homens aqui, apóstolos, é uma representação da igreja. Quando Jesus disse, olha, não ficará pedra sobre pedra, eles foram em particular e pediram a Jesus para instruí-los acerca do assunto. O homem natural, não convertido, não tem interesse nas verdades divinas ensinadas na Bíblia. Ele não se importa com isso. Cabe a nós, como filhos de Deus, procurar conhecê-las, todas as doutrinas, em especial a doutrina do fim do mundo, para não sermos enganados pelos falsos profetas do nosso tempo. Aí no versículo 4 diz: dizei-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. O objetivo desse conhecimento não é meramente intelectual ou para debate infrutífero, mas para nos prepararmos de maneira convenientemente para o encontro com o Senhor Jesus. Eu vou estudar escatologia para ficar discutindo nas redes sociais? Não. Eu vou conhecer escatologia para estar preparado. 2 de Pedro 3,11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então eu devo viver em santo procedimento. A doutrina das últimas coisas, se crida por nós, pode nos afastar de toda forma de pecado, porque somos informados por ela do terrível fim dos que desobedecem ao Senhor. Nesse texto e em outras passagens, a gente vê com clareza o que vai acontecer com os desobedientes. Como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 1:7. E a vós outros que sois atribulados, os crentes, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aí diz que ele vem em chama de fogo, por isso que o céu vai ser queimado, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A doutrina do fim do mundo nos adverte a tirar o nosso coração das coisas terrenas, porque elas são passageiras, mas focar nas promessas eternas encontradas na palavra do Senhor. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes,
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Não nos deixemos iludir com a aparência ilusória deste mundo, porque muitos homens estão debaixo desta ilusão, fazendo-os pensar que eles são eternos e que este mundo não terá fim. Mas essa maneira de pensar é mentirosa. Nós todos voltaremos ao pó e o universo será destruído pelo fogo. Já está determinado. Gênesis 3,19 diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. E Apocalipse 21:1 diz: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Se tivermos claramente a doutrina escatológica em nossa mente, seremos animados a viver uma vida santa, uma vez que só os santos vão ter acesso ao paraíso de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Apocalipse 21:7 e 8, o que diz? O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porém, se desconhecermos os ensinamentos do fim do mundo, nossa esperança se volta para as coisas que nós vemos, e seremos os homens mais miseráveis deste mundo, como diz Paulo aos Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Só estou na igreja porque eu quero emprego, eu quero saúde, quero família. Não, nós estamos aqui porque queremos um novo céu, uma nova terra, mais do que essas coisas. Para que as verdades divinas estejam frescas em nossa mente, necessitamos examinar e meditar nas Escrituras. Caso contrário, a palavra do Senhor fugirá da nossa cabeça. Terceira afirmativa: a destruição do universo não pode ser associada ao princípio das dores. Versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Muitas atividades relacionadas à natureza têm ocorrido desde o começo do mundo em todos os lugares da terra, e as gerações têm confundido esses sinais com o fim do mundo. Agora, recentemente, foi descoberta uma rachadura no oceano do Brasil até a África. Eles estão prevendo que haverá brevemente aqui na nossa terra tsunamis. Já está previsto o tsunami, principalmente nas áreas do litoral. Quem mora na Terra Baixa é melhor morar no Alto São Francisco. Vai ser sério. É uma previsão já de chuva assim. É o fim do mundo, como eu falei. Não, esses sinais não evidenciam
que o dia final está próximo. Ah, aconteceu, é sinal que o mundo vai acabar? Não, isso sempre tem acontecido. Mateus 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Os conflitos internos e externos das nações são assustadores. O conflito que está da Ucrânia, né? Os conflitos que acontecem, né, no lado do Oriente Médio. A gente vê os conflitos aí, muita gente morrendo. A quantidade de mortos nos assombra, mas não indicam que o fim do mundo chegou, mas sim que há uma intensificação das obras da carne e a influência do diabo na vida do ser humano. O diabo vem para matar, roubar, destruir. Por que existe tanta guerra? O próprio Tiago nos diz que a guerra não é um sinal do fim do mundo, mas o domínio da carne pecaminosa na vida do ser humano. 4:1. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Briga entre vizinhos, briga entre parentes, briga entre nações. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. As grandes catástrofes que têm acontecido no mundo são devastadoras e nos causam medo, mas não sinalizam o fim do mundo, mas juízos parciais de Deus e as consequências da imprudência humana. E sim, pode ser um dedo humano, alguma coisa que o homem está fazendo, como pode ser o próprio dedo de Deus enviando. Por exemplo, houve 7 anos de fome no tempo de José. Faraó teve aquele sonho das vacas gordas, vacas magras, e José, interpretando o sonho, disse, Gênesis 41, esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Então, o que é que Deus ia fazer? Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. 32, comigo. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então, às vezes, a fome é um dedo divino. Porém, também, a fome que assola muitos povos e indivíduos pode ser fruto do egoísmo e da ambição de alguns. Homens que destroem para enriquecer, né? Tiago diz assim aos ricos, atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Imagina a pessoa que recebia diária e não recebia o dinheiro, passava necessidade, né? O rico não estava pagando aos lavradores. Pragas e doenças como o Covid são ceifadoras de vida e nos atormentam, mas não é o fim do mundo. Passou o Covid, o mundo continua. Devido à queda de nossos pais, estamos sujeitos a estes males. Não podemos descartar um castigo direto da parte divina para nações e indivíduos, mas os homens também, por meio de armas biológicas. Há uma suspeita muito grande de que foi criada uma arma biológica lá na China, que se espalhou pelo mundo desse vírus, né? Podem estar gerando este caos na humanidade. Lembra do Êxodo
Deus pode enviar caos assim. Êxodo 9, a sexta praga, praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanha a mão cheia de cinza de forno. E Moisés atira-o para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Então a praga pode vir pela mão divina, um juízo, pode vir pela mão dos homens. Esses eventos, chamado princípio das dores, podem nos dar uma ideia de como será terrível o fim do mundo. Se esses eventos já são terríveis, imagine quando chegar ao fim do mundo, vai ser mais sério ainda do que esses eventos. Esses eventos são alertas de Deus, pisca-piscas de Deus, para que nós nos afastemos do pecado, pois o juízo final de Deus será aterrador. Apocalipse 8, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus. Ele interrompeu aqui. Vejam, gente, esses sinais, princípio de dores, é para dizer: volte-se para o Senhor, enquanto se pode achar. O princípio das dores deveria nos acordar se estamos amaziados com o mundo e satisfazendo os desejos da carne. Precisamos abandonar esta vida dupla e trilhar unicamente o caminho do Senhor para não perecermos com os infiéis. Irmãos, Deus é amor, mas também é justiça. Ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Última afirmativa: a destruição do universo será precedida pelo aumento de falsos cristos. Leamos os 5 e 6. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Na medida que o fim se aproxima, a atividade dos falsos profetas, que é uma coisa que depois eu falarei em outra oportunidade, e os falsos cristos vai se intensificar. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Os falsos cristos são homens que têm capacidade de resolver os dramas da raça humana e das nações, e vão rogar para si o papel de Salvador, de Messias de Deus, mas seu sucesso é apenas temporário. Apesar de poderem resolver alguns dramas existenciais, eles não podem nos reconciliar com Deus, porque esse papel é unicamente Jesus. Sim, vão se levantar homens que vão resolver o problema do Estado, da nação, do município, de religião, mas eles não podem nos reconciliar com Deus. Só um que pode nos reconciliar com Deus. Atos 4, 11. Leamos. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os falsos cristos, usando o poder político do Estado ou da religião, vão usar leis de privação da liberdade individual
para estabelecer uma sociedade economicamente estável e bem-sucedida. Com este sucesso temporário, seus seguidores irão exaltá-los como um ser divino. Mas todo projeto humano é de curta durabilidade. Somente o Senhor Jesus tem poder de remover as inimizades humanas e a inimizade com Deus para criar uma sociedade em uma harmonia permanente. O homem pode até tentar fabricar algo de Deus, mas não consegue manter, porque só Deus pode mudar os corações. Apocalipse 13, 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Depois eu vou falar especificamente sobre esse anticristo. Os falsos cristos buscam a promoção pessoal e não a glória de Deus. Porém, o verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus Cristo, sempre buscou agradar a Deus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Não importa o aparente sucesso que os salvadores deste mundo possam demonstrar. Eles são somente homens, limitados pelo tempo e espaço. Mas o Cristo verdadeiro é o Deus encarnado, que não tem começo nem fim de dias. O verdadeiro Salvador dos homens nos leva para Deus e para o paraíso de Deus, enquanto os falsos cristos tentam nos iludir com bênçãos desta vida. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Jesus, o Cristo, sempre nos conduz ao caminho de santidade e da verdade. Contudo, os falsos cristos nos estimulam a nos rebelar contra os mandamentos de Deus. Ainda em Tessalonicenses 2, 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por isso que é anticristo, é alguém que vem no lugar de Cristo e alguém que se põe contra Jesus. Eles querem o lugar de Deus e de Jesus, sendo contra Cristo. Mas o verdadeiro mensageiro de Deus sempre apontará para Jesus como a única solução para o homem perdido. Os sinais operados pelos inimigos de Cristo não são falsos, mas induzirão os homens a abandonarem o verdadeiro Salvador para seguir os impostores que os conduzirão ao tormento eterno. Mas se somos verdadeiros crentes, não seremos enganados por estes falsos cristos. Os que não nasceram de novo, mas vivem na igreja, serão grampeados pelos falsos mensageiros. Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos
e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Certamente haverá homens usados por Deus para melhorar a qualidade de vida da sociedade, mas essa melhora não será perfeita, pois vivemos em meio a uma sociedade alienada da verdadeira fonte do bem, que é Deus. Concluo. Já que o fim do universo está determinado por Deus, não devemos nos deixar ser consumidos pela preocupação das coisas desta vida, porque elas não serão necessárias para onde estamos indo. Não vamos levar nada. Vai ser tudo novo que vamos receber. Podemos aproveitar as coisas boas desta vida, porém as pecaminosas devemos rejeitá-las, pois elas podem bloquear